abra para o livro da sabedoria, Provérbios capítulo 16. Amém? Nova versão internacional. Provérbios 16, versículo 3. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra: entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos mudar esse versículo, essa parte, entregue, coloque consagre. Diga, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Obrigado, meu Deus, por sua palavra. Espírito Santo, eu me sujeito mais uma vez ao mover do Senhor, ao domínio, ao governo do Senhor. Que o Senhor tenha toda a liberdade para falar, para revelar a essência da palavra, os princípios eternos ao coração dos teus filhos, de tal forma que eles sejam impactados, transformados, sejam alinhados, ajustados a viver, a colocar esses princípios como base da vida, em nome do Senhor Jesus. Ensina-nos os segredos escondidos na sua palavra, os segredos ocultos, ó Pai, em sua palavra, para que venhamos, ó Deus, experimentar o extraordinário, viver a vida plena que o Senhor tem nos prometido em sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, todo nível de engano, de resistência espiritual neste lugar, seja neutralizado, seja expulso todo espírito contrário, saia desse lugar, larga a nossa mente, larga o nosso coração, os nossos pensamentos, todo espírito de distração, saia desse lugar em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Amém, pode se assentar. Olhe para o seu irmão aí, diga assim para ele: planejando a vida com Deus no centro. Diga de novo: planeje a vida. Diga para ele assim: planeje a sua vida com Deus no centro. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Existe diferença entre você viver a vida com Deus no centro e você viver a vida sem Deus no centro? Então deixa eu fazer outra pergunta. Como você tem vivido até hoje? Deus está no centro da sua vida? Ou você tem vivido o seu eu está no centro? E nós não precisamos de muita coisa da Bíblia, muito conhecimento da Bíblia, só precisamos desse versículo aqui. Talvez nem precisaríamos de todo o versículo, só da metade dele, para entendermos que
nós precisamos talvez fazer uma autoanálise, uma autorreflexão da nossa vida. A primeira parte do versículo diz: consagre ao Senhor tudo, diga tudo. Quando a Bíblia diz tudo, sobra alguma coisa, queridos, fora desse tudo aqui? Não. No original, a palavra tudo significa tudo. É uma das palavras que ela revela o que ela mesma está dizendo com uma única palavra. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia tem muitas palavras que têm vários significados naquela palavra. Mas aqui, a palavra tudo no original quer dizer tudo. Então, Salomão, inspirado pelo Espírito do Senhor Deus, quando ele diz aqui: consagre ao Senhor tudo, tudo o que você faz, tudo. Tudo que você faz. Isso significa, queridos, que nós não podemos deixar alguma coisa de lado. E o que é consagrar? Nessa versão ali, nessa já está diferente, né? Deixe nas mãos do Senhor. Na outra que lemos na NVI, entregue tudo ao Senhor. Nessa versão que eu estou lendo aqui, consagre ao Senhor tudo que você faz. A palavra consagre, queridos, tem vários significados para a palavra consagrar. Dedicar, entregar a Deus, deixar nas mãos de Deus. Mas eu quero pegar essa definição aqui, que diz assim: tornar sagrado. Ou colocar aquele que é santo no domínio, no controle. Tornar sagrado. Tem coisas que nós fazemos, queridos, que até em pensar seria complicado colocar Deus nessas coisas. É verdade ou não é? Tem coisas que é vergonhoso que nós fazemos. E não tem como colocar Deus, tornar sagrado aquilo, porque é vergonhoso o que estamos fazendo. Mas se nós vivêssemos esse princípio que hoje estamos aprendendo aqui, provavelmente nós não faríamos essas coisas. Porque colocar Deus no centro, queridos, também significa deixar que Ele conduza. Ele vá na frente. Aliás, aí no mesmo capítulo 16 de Provérbios, vai também estar nos direcionando a fazer isso, colocar Deus na frente. Deixar Deus ir na frente, Ele vai abrir as portas, Ele vai preparando os caminhos. Isaías, nós já aprendemos alguns dias atrás aí no texto de Isaías que Ele aplana os caminhos, e Ele transforma o deserto em um oásis. E quando nós colocamos Deus no centro, nós vamos ter os caminhos aplanados, nós vamos fazer as coisas de acordo com aquilo que Ele está direcionando. Na verdade, Ele vai na frente. E lembre-se que Hebreus 10, 20, semana passada eu falei aqui 22, mas quero corrigir aqui. Hebreus 10, 20, fala do novo e vivo caminho. Jesus Cristo é o novo e vivo caminho. E através de sua palavra, Ele revela esse caminho que tem um poder de gerar vida em tudo que fazemos quando andamos por Ele. Por isso que nessa palavra aqui, nesse versículo, ele diz que todos os nossos planos serão bem-sucedidos quando nós consagramos, tornamos sagrado, colocamos Deus no centro.
Então, quando falamos disso, que nós estamos falando de um estilo de vida, de viver uma vida, uma experiência com Deus todos os dias, de intimidade, de relacionamento, mas principalmente de deixar Deus ser o centro da nossa vida. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, que não era para nós termos como uma reza, uma decorado, repetição de palavras, mas era dentro daquela oração tem princípios que nós devemos viver. E um momento daquela oração vai dizer que nós temos que fazer aqui na terra. Está escrito lá, seja feito, Pai, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Tem um padrão celestial que precisa ser vivido aqui na terra, precisa ser praticado aqui na terra. Nós podemos viver o padrão do céu aqui na terra. E o padrão do céu, queridos, o centro é Deus em tudo. Viver uma vida onde Deus não faz parte dessa vida, queridos, é um grande problema para nós. Viver a vida de tal forma que nós nem lembramos de Deus, que nós planejamos, e quando nós colocamos o tema aqui, planejando a vida com Deus no centro, eu estou falando aqui porque nós planejamos a vida, todo dia nós planejamos. Já existe um planejamento pré-configurado dentro de nós, todos os dias. E nós vamos andar segundo aquilo que já está configurado dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa memória. Nós vamos nos mover naquilo que já está pré-programado dentro de nós. É lógico que no percorrer daquele dia sempre vai aparecer algumas coisas que não estavam configuradas ali, não estava programada no nosso planejamento. E vamos ter algumas lutas, algumas dificuldades, algumas coisas, alguns imprevistos. Mas em tudo isso, se nós colocarmos Deus no centro, nós vamos ter uma habilidade muito mais aguçada para resolver, para sair, para escapar, para vencer, para ser bem-sucedido. Quantas são as coisas que nós fazemos ou planejamos durante o dia, queridos, que nós não temos sucesso? Gera um peso enorme nas nossas vidas, no nosso emocional, que gera desgaste emocional, que afeta não só a nossa própria vida, a nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso corpo, como afeta os nossos relacionamentos, aquilo que está em volta de nós. Então, começar algo novo todos os dias é empolgante e é um grande desafio ao mesmo tempo. Quando nós abrimos os olhos, geralmente a gente abre os olhos quando acorda e a gente sai dali já, né, restaurado, renovado, fisicamente, emocionalmente, e está pronto para começar tudo de novo. E cada dia tem uma proposta de começar de novo. Sim ou não? Sim ou não, querido? Quando você abre os olhos de manhã cedo, não sei qual é o teu hábito, o teu horário para você acordar, você não lembra do dia de ontem. O dia de ontem parece que apagou. Você não lembra, talvez, nem dos problemas de ontem, embora alguns carregam o passado para o presente e atrapalham o seu futuro, porque quem carrega passado para o presente vai ter problema com o seu futuro. Porque passado, queridos, é para ficar para trás. Nós aprendemos aí na quarta-feira que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez
passado é passado, tem que ficar. Por isso você precisa resolver as coisas de hoje, na presença de Deus, resolver hoje, para que amanhã você não esteja preso no passado. E assim você possa preparando as bases para o seu futuro. Porque o futuro é construído dia a dia. É construído naquilo que você faz em cada dia. E se Deus for o centro do nosso presente, querido, pode ter certeza que Ele vai estar abençoando o nosso futuro. Porque Ele é o Deus do ontem, do hoje e de amanhã. Então começar algo novo todos os dias é empolgante e é desafiador. Mas você já parou para pensar onde Deus está nos seus planos diários? Essa é a pergunta. Você já parou? Qual é a posição para pensar, imaginar qual é a posição de Deus hoje na sua vida? Graças a Deus que você chegou aqui hoje. Provavelmente se veio porque você lembrou de Deus hoje, que hoje é o dia do Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia aqui hoje. O dia do Senhor não é só no domingo. O dia do Senhor é todos os dias. Mas você se chegou aqui, você está dedicando parte do seu tempo do dia de domingo para o Senhor. Muitas vezes traçamos metas, buscamos realizações confiando apenas na nossa capacidade, na nossa força intelectual e na nossa força física. E esquecemos de Deus. No entanto, essa palavra que nós lemos aqui, ela nos orienta. E ela diz, consagre ao Senhor tudo. Diga tudo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Tudo o que você faz. Consagre o Senhor, traga o Senhor para tudo aquilo que você faz. Torne sagrado aquilo que você vai fazer por causa da presença dEle junto com você. Consagrar seus planos a Deus é o primeiro passo para o verdadeiro sucesso. Diga aí para o seu irmão. Esse é o primeiro ponto aqui. Diga aí para o seu irmão. Diga aí. Consagrar seus planos a Deus é o primeiro passo para o verdadeiro sucesso. Queridos, colocar Deus no centro do que você faz, do que você vai fazer, planejar a sua vida com Deus no centro, esse é o primeiro passo que você pode dar para o sucesso. Porque com Deus que se torna mais fácil. Com Deus se torna mais fácil. Posso ouvir um amém? Oh, Jesus amado. Deixa eu só achar aqui mais um versículo nesse mesmo texto aqui que eu quero passar para vocês. Versículo 2. Olha só, diz assim, ó. Aí mesmo, capítulo 16, versículo 2, diz assim, ó. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, ou lhe parecem bons. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros ou bons, mas o Senhor avalia o espírito. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações, aqui nessa versão. Diga Jesus, diga o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, avalia as minhas motivações. Embora
na nossa mente, no nosso planejamento, tudo está perfeito, tudo está puro. É esse o caminho, eu vou andar por aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E é isso que está dizendo aí. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Na nossa avaliação, que eles parecem bons, parecem puros. Mas o Senhor vai avaliar as motivações do nosso coração. As motivações. E essas motivações aqui, queridos, é onde está o problema. Porque para nós construímos dentro do planejamento nosso, nós construímos um motivo. A motivação é o motivo, é o centro, é o porquê da minha ação em relação àquela, do meu planejamento. Só que Deus está avaliando o meu coração, está avaliando as minhas motivações. Por que eu estou querendo fazer aquela determinada coisa? E aí eu digo para você que muitas coisas que nós temos planejado, queridos, não tem dado certo. É verdade ou não é? É verdade ou não é? É. Muitas coisas. Que nós planejamos e que nós vivemos, ou talvez nós nem planejamos, mas é daquelas coisas que já estão aqui dentro de nós, já existe uma pré-configuração planejada dentro de nós, para fazer todo dia. Os nossos hábitos diários, a nossa rotina diária, de levantar, de tomar banho, de tomar café, de pegar o carro, ir para o trânsito, ir trabalhar, ir estudar, é uma rotina. Já existe uma programação dentro de nós. E muitas das coisas que nós planejamos, ou até mesmo já estão pré-configuradas dentro de nós, que eles não dão certo naquele dia. Por quê? Porque existem motivações que não estão alinhadas, e Deus não está no centro. Se a minha vida e a sua vida, Deus for o centro, queridos, tudo o que nós formos fazer tenha uma consagração, nós tornamos sagrado, nós trouxemos Deus para o centro daquilo, do que nós estamos planejando, pensando, vamos fazer, queridos, pode ter certeza que nossas motivações vão mudar. Porque nós estaremos fazendo ou planejando para a glória de Deus, para honrar Deus, para cumprir os planos e os propósitos de Deus, que em todas as coisas Deus tem um propósito, está escrito. A minha vida, Deus tem um propósito. Não, eu nem conhecia Deus, queridos. Efésios capítulo 1, se não me engano, versículo 19, vai dizer assim, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado a nossa vida, já tinha um propósito. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos predestinou para louvor da sua glória. Predestinou é um destino pré-estabelecido, mesmo quando eu nem existia, e nem você existia. Davi, quando escreve o Salmo 139, versículo 13 ao 16, ele vai falar, quando eu era ainda substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor entreteceu, o Senhor formou, e o Senhor escreveu os dias da minha vida, todos os dias da minha vida o Senhor já escreveu, e os determinou. Davi está falando dele mesmo, está falando aqui do propósito de Deus, para a minha vida, para a sua vida, para a vida dele também, baseado no que está escrito em Efésios capítulo 1, que antes da fundação do mundo o Senhor já nos predestinou para louvor da sua glória. Tudo tem um propósito na minha vida e na sua vida, portanto, tudo que eu faço, queridos, tem que estar, Deus tem que estar no centro, para que o propósito dele se estabeleça nas minhas ações. O meu sucesso, queridos, é plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. O meu sucesso é projeto de Deus, é propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porém, ele tem que ser um centro. Eu tenho que aprender a consagrar, a entregar, a dedicar tudo que eu faço na minha vida, tudo, de aqui nessa palavra diz tudo,
tudo que eu faço, tudo o que você for fazer tem que ser consagrado, porque quando ele é consagrado, eu passo a colocar Deus no centro. Eu não vou fazer as coisas sem estar consultando, sem estar tendo a orientação do Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus foi enviado por Deus para habitar dentro de nós, queridos, e para nos ensinar, habitar com um propósito, nos ensinar em todas as coisas a verdade. A verdade é o propósito de Deus na nossa vida. Em todas as coisas. O Espírito Santo está dentro de nós, habita dentro de nós. Mas muitas vezes, queridos, como algum tempo atrás eu ministrei a palavra, ele é o hóspede que está lá dentro de um quarto fechado, trancado dentro do nosso coração, e ele não consegue fazer nada, porque eu não deixo ele fazer. Eu nem lembro que ele está aí. Nós nem lembramos. Ele não consegue fazer, não consegue operar. E lembre-se que o Espírito que está em nós é o mesmo que estava em Jesus. É o mesmo que o apóstolo Paulo experimentou e que ele vai escrever lá em Filipenses, que tudo que ele era, toda aquela cultura que tinha dentro dele, toda aquela construção de estudo, de conhecimento que Paulo tinha, de zelo em relação à igreja, em relação à lei, tudo isso, o apóstolo Paulo diz, eu considerei isso como um esterco, como cocô, porque não valia de nada. E aí ele vai dizer assim, para mim agora o que importa é conhecer a Cristo e experimentar do mesmo Espírito que foi capaz de ressuscitá-lo. Olha o que Paulo está dizendo, queridos. Ele está dizendo aqui, tudo que eu vivi, todo o planejamento da minha vida, estava tudo errado, tudo fora, não tem mais valor, o valor dele é como esterco. E para mim agora o que importa conhecer Jesus Cristo, é trazer Jesus para o centro da minha mente, do meu conhecimento, e não só conhecer Jesus, mas experimentar do mesmo Espírito que foi capaz de ressuscitar Jesus. É isso, queridos, é isso. O nosso conhecimento, queridos, sem Deus não vale nada. O nosso conhecimento sem Deus no centro não vale absolutamente nada. Só vai nos inflar num orgulho, queridos, que não produz nada, exceto ruína. A palavra de Deus já diz em Provérbios, no livro da sabedoria, que o orgulho e a soberba precedem a ruína. E quanta gente a gente conhece, queridos, que está inflado no conhecimento, e Deus não é o centro. É o eu no centro, é o eu faço, eu posso, eu penso, eu acho. E os nossos movimentos, as nossas ações são totalmente contrárias aos princípios da palavra de Deus. Que fere, que machuca, que destrói, traz rupturas nos relacionamentos, na comunhão com Deus, com o próprio Espírito. Nos faz pesados, nos faz sujos. Por isso diz aí a palavra, nesse versículo que lemos, que todos os caminhos para o homem lhes parecem puros. A razão, queridos, entre aspas, traz uma falsa sensação dentro de nós, que está tudo puro, tudo certo. Mas na verdade está nos contaminando no nosso relacionamento principal, que é com Deus. E aí a gente fere, a gente machuca, a gente faz tanta coisa, tanta aberração. Então, consagrar os seus planos a Deus é o primeiro passo para o verdadeiro sucesso. Deus não é um espectador de nossa vida, Ele quer ser o centro dela. Esse mesmo versículo que lemos na versão mensagem diz: entregue ao Eterno o comando do seu trabalho, do seu agir, do seu fazer, e o que você planejou dará certo. É o mesmo versículo na versão mensagem. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho, da sua vida, e o que você planejou dará certo. Oh Deus, obrigado, meu Pai. Planejar com Deus significa buscar sua direção em cada decisão, seja grande ou seja pequena.
significa confiar nele, mesmo que as coisas que não saiam como planejado. Tem coisas, queridos, que nós vamos planejar até mesmo com Deus, mas não vai sair como nós desejávamos. Por quê? Porque Deus conhece as nossas motivações. E Ele mesmo vai trabalhar para que saia do jeito dele, que é o melhor para a minha vida e para a sua vida. Será que Deus sabe o que é melhor para mim? Será que Deus sabe o que é melhor para você, querido? Ele que conhece, Ele que me conhece antes da fundação do mundo. Ele que enquanto eu estava no ventre da minha mãe, sendo trabalhado, sendo feito, formado, Ele já escreveu todos os dias da minha vida, antes mesmo que eles existissem. Será que Ele conhece a minha vida? Será que Ele conhece? Será que Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você? Ele planejou todos os dias da minha vida. Desde o ventre até a minha partida, desde o ventre, quando você estava no ventre da sua mãe, até a sua partida, tudo está planejado por Deus. Está escrito e determinado. E será que o que você tem vivido hoje, será que como você tem planejado a sua vida, Deus está no centro e principalmente você no centro das coisas que Ele já escreveu? Paulo diz que quando nós não nos conformarmos com as coisas desse mundo, a cultura, o sistema desse mundo, queridos, e nos deixarmos ser transformados, renovados na nossa mente, nós vamos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. A perfeita vontade de Deus para a minha vida, queridos, é essa que Deus já escreveu e determinou. Mas eu preciso conhecê-la, porque se eu não conhecer, eu vou andar no engano. Eu vou andar no pecado, diga andar no pecado. Sabe por quê? Porque o pecado é engano. O pecado não é o fruto da natureza dentro de você, queridos. O pecado é a própria natureza enganosa dentro de você. Está dentro de nós. Um engano. No original, a palavra pecado, no grego, é a palavra erro de alvo. Engano. Engano, erro de alvo. Eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, estou indo para o caminho certo, estou planejando certo, mas não está. E Deus está avaliando as motivações do coração. Segundo ponto, Deus não quer ser um espectador em seus projetos, em nossos projetos. Ele quer ser o centro deles. Uma pergunta, você tem consagrado os seus sonhos, projetos e desafios ao Senhor? Você tem tornado os seus projetos, seus sonhos, os desafios do dia a dia sagrados? Você tem colocado Deus no centro? Você tem buscado Deus com a sua essência, com os seus princípios? Porque a essência de Deus são os seus princípios. É a palavra que é viva e eficaz, que é mais poderosa que uma espada, que tem o poder de penetrar o profundo do nosso coração, de transformar a nossa vida, de trazer discernimento aos pensamentos e às intenções do coração. Tudo isso está escrito em Hebreus 4:12. Ela é o poder, ela é a essência do próprio Deus, ela é o caminho vivo, novo e vivo caminho vivo, que produz vida, que transforma, que liberta, que ajusta, que alinha. Hebreus 1:3, pelo poder e autoridade da palavra que está em Cristo Jesus, todo o universo é colocado em ordem, pelo poder da palavra e da autoridade da palavra, dos princípios, da essência. Todo o universo da minha mente, o universo das minhas ações, o universo das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus planos, dos meus planejamentos, dos meus projetos, dos meus sonhos, das minhas ações, tudo a palavra de Deus consegue colocar em ordem.
A palavra de Deus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. E nada vai acontecer entre o início e o fim, queridos, que esteja fora do que já está escrito na palavra. É o centro de tudo. É Jesus através da sua palavra. Deus não quer ser um espectador em nossos projetos. Ele quer ser o centro deles. E quando ele se torna o centro, queridos, tudo vai ter sucesso. Tudo. Quando entregamos tudo a Deus, Ele ajusta nossos passos, elimina aquilo que não nos edifica e nos guia em paz. O segredo de ter Deus no centro de tudo, queridos, é que nós vamos andar em paz. Diga paz. Queridos, a paz que excede todo o entendimento está escrito. Quando nós o temos Deus no centro de tudo, queridos, nós vamos estar angustiados, vamos estar oprimidos, vamos estar cansados, sobrecarregados. E aí a palavra lá em Filipenses vai dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela petição, orações de graça, todas as vossas necessidades. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês, em Cristo Jesus. Olha o que está dizendo, queridos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é a ansiedade, queridos? A ansiedade é uma preocupação com o futuro. É excesso de futuro no presente. Isso é ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecida. Olha o que Deus está dizendo aqui. A ansiedade é excesso do quê? De futuro no presente. Deixa eu lhe dizer algo mais aqui. Diga, ansiedade é excesso de futuro no presente e a ausência de Deus. Isso gera ansiedade. Aí a Bíblia que nós estamos lendo hoje aqui, o versículo de Deus para nós hoje diz: consagre tudo o que você faz. Consagre tudo o que você faz ao Senhor. E você terá o quê? Sucesso. Não precisa você ficar angustiado. Aí Filipenses está alinhando a minha vida e a sua vida pelo poder da palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus. O que está dizendo aqui? Sai da sua mente, da sua angústia aqui, porque angústia é na alma, é nas emoções, é nos sentimentos. Sai desse lugar aqui e vai para o lugar certo. Coloque as suas angústias, a sua ansiedade, faça conhecida diante de Deus pela oração, pela petição e por ações de graça. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Você está entendendo aqui? Trazer Jesus, consagrar, colocar Deus no centro da sua vida, vai gerar transformação e vai trazer paz. É isso que a palavra está dizendo, esse ponto aí, nós estamos lendo aí. Quando entregamos tudo a Deus, Ele ajusta os nossos passos, elimina aquilo que não nos edifica e nos guia em paz. Colocar Deus no centro, queridos, através da oração, trazer a sua mente para o lugar certo, Deus, o céu.
Aí mesmo em Filipenses também vai dizer assim: se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso coração. Vai dizer nesse texto aí do que devieis pensar. Está escrito aí, em que devieis pensar? Em tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é respeitável. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Diga glória a Deus. Quando a minha mente está cheia de Deus, queridos, quando Ele é o centro da minha vida. Ah, queridos, vai brotar até louvores. E aí, Jesus disse para os seus discípulos no meio da guerra, da angústia, quando eles estavam lá, tinham esquecido de todos os princípios, tinham esquecido que tinha andado com Jesus, tinham esquecido que Jesus tinha falado com eles. Jesus falou para os seus discípulos: eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, eu vou pagar o preço dos pecados da humanidade, eu vou morrer por vocês, mas no terceiro dia eu vou levantar dos mortos, eu vou ressuscitar. Jesus falou isso para os seus discípulos, sim ou não, queridos? Falou. Quando veio a morte, quando veio a entrega, a prisão, quando Jesus foi entregue, Jesus foi morto, Jesus foi moído, Jesus carregou a cruz, tudo como tinha dito. Os seus discípulos se dispersaram e voltaram à velha mentalidade, esqueceram de tudo isso. E Jesus foi preso, foi morto, já tinha ressuscitado. E os discípulos estavam lá trancados em uma sala, atormentados, com medo. Não estavam saindo para a rua, não estavam fazendo o que era para ser feito. Angustiados, ansiosos, oprimidos. Lá dentro daquela sala fechada, trancada, de repente Jesus entra dentro daquela sala, porque ele já tinha ressuscitado. E entra já com o seu corpo glorificado, e já paredes, nada mais é obstáculo para o corpo glorificado, queridos. E Jesus entra, penetra naquela parede, entra lá dentro, e Jesus vai falar aquela famosa frase de cumprimento que nós usamos muito, Shalom Lahema, você inclusive no início do culto que eu falei, Shalom Lahema, que tem um significado. No meio da crise, no meio da guerra, no meio do conflito da alma, das emoções, dos sentimentos daqueles homens, eles tinham esquecido de Jesus. Jesus já não era mais o centro da vida deles, era o problema o centro. E Jesus chega para eles e diz: Shalom, Lahema. E eu acredito que eles não saíram correndo dentro daquela sala, estava tudo trancado, fechado, porque eu não sei aqui se de repente Jesus atravessasse aquela parede ali, se sobrava alguém aqui dentro. Jesus disse isso, Shalom Lahema, que quer dizer paz e prosperidade no meio da guerra. Com Jesus, queridos, nós temos essa capacidade, essa habilidade de manter a paz no meio da guerra e o mais importante de tudo, prosperar, ter sucesso, ter êxito no meio da guerra e mantendo a paz, mantendo o equilíbrio do espírito. Gera paz, porque Ele é o príncipe da paz. Você está ouvindo aí? Por isso Jesus tem que ser o centro, por isso que temos que consagrar, tornar sagrado tudo o que nós fazemos. Porque aí, queridos, nós vamos vencer. Nós vamos ter paz. Nós não vamos viver angustiados, oprimidos, ansiosos. Terceiro ponto, planejar com Deus é viver alinhado ao propósito divino. Diga glória a Deus. Planejar com Deus é viver alinhado ao propósito divino. Deus tem um propósito em todas as coisas, na minha vida, na sua vida. Tudo tem que produzir alguma coisa que honre, que glorifique, que exale a essência dele, da minha vida, o bom perfume dele na minha vida, meus comportamentos, o que eu faço. Ele tem que aparecer. Lembra? Antes da fundação do mundo, eu já vos predestinei para o louvor da minha glória.
Ah, Deus é muito egoísta, só quer para Ele. Ele é Deus, queridos. Eu nem existia se Ele não existisse, se Deus não fosse Deus. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 5, diz assim, ó: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Nós estamos falando aqui, consagre tudo que você faz ao Senhor e você será bem sucedido. Salmo 37, 5 diz aqui, entregue o seu caminho ao Senhor. Essa palavra entregue também pode ser, em algumas versões, escrita como consagre os teus caminhos ao Senhor, confie nele, Ele agirá. Quando eu faço isso, sabe o que vai acontecer? Deus entra em ação, queridos. E se Deus entra em ação, eu lhe pergunto, tem alguma coisa que não vai dar certo? Se Deus entra em ação? Quando eu confio, quando eu entrego, quando eu consagro os meus caminhos ao Senhor, e eu confio nele, então Ele vai agir, Ele age, Ele se move. A linguagem que Deus responde é a linguagem da fé. Diga a linguagem da fé. Por isso diz aqui, confie nele. Confiar nele é acreditar, é crer, é agir com fé, é ter atitude, ação. E aí o próprio Deus entra em ação também. E aí você vai ver as coisas começarem a acontecer. Planejar com Deus não é sobre garantir sucesso humano, mas viver alinhado ao propósito divino. Tudo Deus tem um propósito. O êxito que Deus quer te conduzir nele tem um propósito da parte de Deus. Se as motivações estiverem erradas, Deus vai alinhar, vai corrigir. Glória a Jesus. Quarto, entregar os nossos planos a Deus não garante conforto, mas assegura propósito. Diga, entregar nossos planos a Deus não garante conforto, mas assegura propósito. Quando você entregou a sua vida para Jesus, queridos, veio conforto? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Embora a gente diga assim, quando você entrega a vida para Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, transformou tudo, libertou tudo. É verdade. Mas junto com tudo isso, veio também muito desconforto, muita guerra, muita luta, muita dificuldade. Porque é no meio delas que nós somos forjados. É no meio da prova que o valor da nossa fé, uma vez aprovado, vai produzir honra e glória ao Senhor, como diz lá em 1 Pedro. É na prova. Como dizia o Lázaro, né? Lázaro, cantor. Estou passando pelas provas. Exatamente. Oh, Jesus. Então, queridos, hoje, tire um momento para rever os seus planos. Ore sobre eles. Pergunte a Deus: isso que estou fazendo, que estou planejando, está dentro da tua perfeita vontade? Faça essa pergunta. E talvez não está dando certo, querido, porque você não está no centro da perfeita vontade de Deus. Faça essa pergunta: estou te colocando em primeiro lugar na minha vida? Inclusive eu vou ministrar mais uma palavra, pelo menos, em cima desse assunto, dessa linha de entendimento aqui. Colocando, o tema da palavra é colocando Deus em primeiro lugar. O reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar. Confie que Ele está cuidando de tudo e que, ao consagrar o seu caminho a Ele, você não andará sozinho. Quem coloca Deus
sua vida, em seus caminhos, seus planejamentos, queridos, nunca vai estar andando sozinho. Para encerrarmos aqui, o último ponto: confie que Deus ajustará seus passos para o melhor caminho. Davi dizia assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Colocar Deus no centro de tudo, nós vamos ter nossos caminhos iluminados pela luz dos princípios da palavra de Deus. Quem anda por princípio não erra caminho. Diga: quem anda por princípio não erra caminho. Por isso Davi dizia isso. E todas as vezes que Davi quebrou o princípio, não andou pelo princípio, ele errou o caminho e trouxe problemas sérios para a sua vida, para a sua casa, para a sua descendência. E olha que Davi, queridos, era o camarada que não fazia nada sem consultar Deus. Vocês lembram disso? Tudo que Davi fazia, ele orava antes. Ele perguntava a Deus. Ele perguntava: o Senhor é comigo nessa jornada? O Senhor irá comigo? E se Deus não respondesse, ele não fazia, não ia. Todas as vezes que ele fez algo que quebrou o princípio, que não orou, que não consagrou, por exemplo, quando ele passou naquele corredor, que diz a Bíblia que era tempo de guerra. Tempo de guerra, queridos, é tempo de você estar alinhado a um princípio da guerra, de orar, de jejuar, de fazer batalha espiritual. A Bíblia diz que era tempo de guerra. Começa lá o contexto da história, era tempo de guerra. E Davi estava passeando nos corredores do palácio. E diz que ele viu, diga viu. Quando a gente está em tempo de guerra, passeando pelos corredores do palácio da vida, queridos, nós vamos ver coisas que nós não temos que ver. Nós vamos ver coisas que vai nos levar para uma rota de ruína, de destruição. E diz a palavra que Davi viu Betseba tomando banho. Eu pergunto para você, se Davi tivesse consagrado todos os seus caminhos naquele dia ao Senhor, ele tinha caído? Ele tinha cedido? Ele tinha dado espaço na sua mente, nos seus pensamentos? Ele tinha tido a atitude que ele teve, de procurar saber quem era aquela mulher, e não só procurar saber quem era aquela mulher, porque quando ele procurou saber quem era aquela mulher, isso mostra as motivações do coração dele. E mesmo tendo a resposta que aquela mulher era casada, que era esposa de um dos seus generais, que estava na guerra, mesmo tendo todas essas informações, Davi, ainda com as motivações erradas, ele mandou chamar aquela mulher. E ele não mandou chamar aquela mulher só para ver ela de perto, não, queridos. Tinha motivações erradas no seu coração. Que se ele tivesse consagrado seus caminhos, como tantas vezes ele escreve, esse texto que lemos ainda agora aqui, de Salmo 37:5, é palavras de Davi. Consagre o seu caminho, o Senhor, confie nele e ele agirá. Mas nesse exato momento aqui ele não consagrou. A mente dele, os pensamentos dele, a alma dele estava agindo por conta própria, planejamento próprio, baseado nas motivações erradas da sua carnalidade. E nós vivemos isso também, queridos. Nós também vivemos. Nós temos essa mesma carne dentro de nós, essa mesma natureza dentro de nós. Por isso é muito perigoso quando nós não colocamos Deus no centro
palavra ser o centro de toda a nossa movimentação, de nossas motivações. Então confie que Deus ajustará os seus passos para um melhor caminho, para a rota certa, o caminho que você tem que andar, não o que você quer andar. Oração é uma chave para você ter a comunhão com Deus, para você conhecer Deus, para você colocar as suas motivações, os seus planos, os seus projetos diante de Deus e ter a resposta dele, porque quando eu falo, ele também fala. Quando eu oro, ele também fala comigo, porque orar é falar, é a arte de falar. E nós precisamos fazer hoje uma oração dizendo: Senhor, hoje eu entrego todos os meus planos a Ti. Peço que guies todas as minhas decisões. Que o Senhor alinhe os meus sonhos ao Teu propósito. E me dê sabedoria para caminhar na Tua vontade, na Tua perfeita vontade. Confio que contigo todos os meus passos serão firmes e frutíferos para a glória do louvor do Teu nome. Amém, queridos? Fique de pé, vamos orar. Vamos fazer essa oração. Se você quiser vir aqui na frente, dê esse passo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Ti, meu Senhor.